amores, tudo bem com vocês? Então, eu estou voltando aqui hoje somente para complementar o vídeo anterior que eu falava sobre a ferramenta de Access. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eu não coloquei no vídeo anterior, que essa ferramenta também é muito boa para limpeza de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças limitantes são tudo que a gente acredita, tudo que a gente tem como verdade, é o nosso ponto de vista a respeito de alguma coisa, de alguém, a respeito de nós mesmos, não é? E o que acontece? Uma crença limitante, não existe negativo nem positivo, né? Mas uma crença limitante é uma crença que não é favorecedora, né? Então, uma crença limitante, ela nos limita. E nós, como seres humanos, né, até os 7 anos de idade, nós absorvemos tudo que a gente vê, sente ou ouve, né? Então, muitas das vezes, como criança, a gente ouve os nossos pais reclamando, falando sobre dinheiro, falando sobre profissão, falando sobre amor. Por exemplo, eu cresci ouvindo que na minha família todas as mulheres finalizam a vida como solteiras, né? Eu tive que limpar essa crença em mim, também com a ferramenta e também com a própria barra de Access e com o Theta Healing, que é muito bom, que além de eu limpar essa crença, eu fiz download de crenças fortalecedoras, inversa a essa que eu tinha. E muitas vezes tem pessoas que têm a crença limitante, acredita que não é capaz de algo, acredita que não tem saúde, acredita que tem um parente na família que sofreu ou morreu, várias pessoas, né, de câncer ou diabetes. Então cresce acreditando e tem essa crença limitante que ele também vai passar por isso. Isso é uma crença limitante. Às vezes a gente tem uma crença limitante que a gente não é capaz de fazer algo, ou porque a gente ouviu na nossa infância que a gente era burro, que a gente não conseguia fazer nada direito, que tudo que a gente fazia dava errado, entende? O que acontece? Se a nossa realidade, a nossa vida é criada, é co-criada diante do nosso foco, diante do que nós acreditamos. Naquilo que a gente acredita, a gente foca e a gente cria. Então, muitas vezes, nosso racional, nosso consciente acredita que nós somos capazes de fazer certas coisas, de conseguir certas coisas, nosso consciente. Mas o nosso inconsciente, devido a crenças que foram implantadas inconsciente, porque a criança absorve tudo como verdade quando é criança, e mesmo na fase adulta não acreditando consciente naquilo, aquela crença fica no nosso inconsciente e é o que a gente cria. Muitas vezes quando acontece com a gente um sentido assim, você cresceu vendo sua família fazendo as coisas sempre falindo, sempre com a escassez ou muita briga de um pai com mãe, separações ou falência, e você tem aquela crença porque você já ouviu ou porque você viu e criou aquele, ou até mesmo um trauma, aquilo virou uma crença. Aí mesmo assim, você crescendo, estudando, se desenvolvendo e conscientemente, o racional seu, acreditando que você é capaz, às vezes você faz algo, você tenta fazer algo que você quer muito, que você deseja muito, qualquer coisa, até nessa área que eu trabalho, que é de cocriação, de visualização, mentalização, manifestações de sonho, você está ali na técnica, você está fazendo a técnica, mas o seu inconsciente está falando, isso não vai funcionar. Eu não acredito nisso. Tua consciência acredita, vai fazer porque deu certo com um monte de gente, tá dando certo. Mas você pensa assim, lá no fundinho vem aquele pensamento, aquele sentimento, eu não sou capaz, comigo não vai ser assim,
eu não vou conseguir. Aí entra, né, a ferramenta, o interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Então, toda vez que você sentir que sua consciência, que no seu racional e na sua ação você quer algo, mas lá no fundo algo te diz que não vai dar certo, que você não vai conseguir, você trava e fala na mesma hora. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. E muda a mentalização. Sai da mente do que você pensou, que você não era capaz, que você não vai conseguir, que você dá tudo errado. E entra na mentalização de que você é capaz, que você vai conseguir e que vai dar certo. Porque a nossa crença, sem limpar ela, quanto mais você tiver crenças limitantes, você pode até tentar cocriar, tentar mentalizar, visualizar, fazer manifestações de sonhos, mas o que vai criar não são as técnicas, o que vai criar na sua vida é a sua crença, é o que você sente, porque até mesmo para você, porque até mesmo para você mentalizar um sonho, mentalizar algo que você quer, mentalizar uma manifestação de algum desejo, não basta você visualizar, ficar mentalizando, vai funcionar, bem demorado. Mas se você conseguir mentalizar, fazer a visualização do que você quer e sentir aquilo como se já fosse, aquela alegria, aquela satisfação do já concluído, é bem mais rápido a manifestação do que do teu sonho. Então, use também, se você não tem condições de fazer sessões de barra de axis, se você ainda não tem condições de fazer sessões de Theta Healing, que limpa, que escava essa crença limitante e faz download de crença fortalecedora, então use a ferramenta de Axis. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Para tudo que você pensar assim, que é o oposto do que você quer. Entendeu? Você quer algo e vê aquele sentimento do oposto, aí você vai e usa a ferramenta. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse. Então fala 3 vezes, ou vai falando o quanto que você quer. Fale para tudo, vai eliminando cebolas, sabe? Casquinhas de cebola, vai eliminando aos poucos. Casca de cebola por casca de cebola. Vai usando, enquanto você não tem outra condição de fazer uma técnica mais aprofundada, que vai na raiz do problema, na causa, né, do problema. Então use, é muito boa, é muito eficiente e é uma coisa tão prática, tão simples. É só você estar no seu estado de presença, é só você estar presente com você mesmo, presente no que você sente, na sua emoção e no que você fala. Até mesmo quando você for falar alguma coisa que é negativa, é o contrário do que você quer, você cancela também. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante esse ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Vá cancelando, vá usando a ferramenta interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, e vai limpando as suas crenças. Até vai chegar um dia que você não vai ter mais o hábito de falar o contrário do que você deseja, entendeu? E pensar o contrário do que você deseja. Até aos seus pensamentos, sentimentos e emoções que são contrárias ao que você realmente deseja cocriar, realizar, manifestar na sua vida, você cancele falando interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Eu não podia, eu agradeço quem assistiu até o final, peço que, se possível, troque energia comigo, dando um like, ou fazendo um comentário de alguma dúvida que você tiver, ou algo que você queira que eu grave, e curta, se inscreva no canal para me ajudar, que eu estou começando agora, né, com essa área aí de YouTube. E espero ter ajudado, espero ter sido compreensão. Eu não poderia deixar de falar sobre essa parte dessa ferramenta que é muito boa para todos os aspectos nessa causa aí de crença limitante, e sabendo que a crença limitante é algo
que realmente trava a gente nas nossas criações, nas nossas manifestações. Então eu tive que voltar aqui para fazer esse complemento. Espero ter ajudado. Gratidão! E bom final de semana para vocês. Eu tô arrumando aqui o meu estúdio ainda, né? Aos pouquinhos, né? Para quem saiu lá da comunidade, aquela baderna lá de bagunça, tô bem melhor agora. E possível, futuramente, eu vou fazer uma maratona do que eu fiz para prosperar, né? Ainda estou no caminho, né? Não estou ainda como eu queria, mas brevemente eu vou fazer uns vídeos legais para ajudar a quem precisa da minha contribuição e da minha energia. Bom, gratidão, um beijo para todos e bom final de semana.